Olá, bem-vindo a mais um tutorial do Abel. Hoje nós faremos um tutorial sobre como criar um pacote no Julia. Então o tutorial vai ser bastante simples porque a criação de pacotes no Julia é simples. Eu criei mais de 20 pacotes já e todos eles são razoavelmente fáceis de criar e inclusive de registrar no registry do Julia. Então vamos começar com o básico. Então, provavelmente você já criou o seu pacote, melhor, você já começou o seu pacote escrevendo algum código dentro dele, mas a gente vai fazer isso do zero. Tá? Vamos fazer um pacote de resolução de equações quadráticas, também conhecido como Bhaskara. Vamos fazer um pacote Bhaskara. Ok? Existem algumas maneiras de você começar isso. A primeira é... Eu, em particular, vou fazer já uma mudança, que eu vou mudar Bhaskara para Bhaskara.jl. Então, a primeira coisa, quando você for registrar o seu pacote online, tem que estar no repositório .jl. Tá? Então, aqui eu vou criar assim. E a segunda é que você pode usar o Julia para poder criar o seu pacote, o esqueleto dele. Eu prefiro criar eu mesmo e usar o Julia já aqui dentro, mas é mais por causa do meu framework, tá? Então, se você abrir o Julia e você apertar o colchete, fecha colchetes, generate Bhaskara sem o .jl, ele vai criar para você uma pasta Bhaskara e um project toml e um source Bhaskara.jl. O motivo de eu criar manualmente é justamente porque eu prefiro que o Bhaskara seja .jl e eu não quero fechar e abrir o Julia de novo. Então aqui dentro tem esse Bhaskara, tá? E o que eu faço é tirar esse project e esse source para cá, ok? E removo a pasta Bhaskara depois. Então eu tenho um project.toml e uma pasta source. Além disso, eu preciso de uma pasta test. Tudo bem? Isso daqui está no mínimo aceitável para você ter um pacote. Então vamos ver o que tem dentro do project.toml. Nome do pacote que você escolheu. UUID. Isso daqui é o motivo pelo qual a gente usa o generate, porque ele gera esse hash que você precisa para fazer o registro do seu pacote. E aqui os autores, que é uma string que você coloca seu nome e um e-mail. Por favor, pacote open source, coloca um e-mail aí para se alguém precisar te contatar, ter como. Versão 1.0. Por enquanto só. Daqui a pouco a gente volta aí. Segunda coisa é a pasta source, que tem o arquivo Bhaskara.jl. Então, dentro do arquivo Bhaskara tem um módulo Bhaskara e um end desse módulo, e aqui dentro tem funções. A priori, você escolhe o que vai ter aí dentro, ok? Então, vamos só criar uma checklist para que vocês possam fazer isso em casa. Inclusive, eu posso fazer assim. Mousepad. Então aqui eu uso esse mousepad, que é um tipo de notepad. Okay. Vamos lá, criando pacotes. Então checklist, generate nome, verificar estrutura, e a estrutura é algo tipo nome.jl. Aí você tem source, nome.jl. E aí você vai ter aqui um teste, que eu vou dizer o que tem dentro já. Dentro desse nome também tem um project toml. Vamos tirar essa seta, que não tem motivo para ter. Ok? Então beleza. Vamos criar a função principal. A função principal vai ser a função
Bhaskara. Aqui não tem mais necessidade de ter o mesmo nome ou não. Se você está seguindo meus tutoriais, você viu que eu tenho exercício para você fazer Bhaskara lá, então não copie aqui, faça lá primeiro, pausa, vai lá fazer, depois volta. Então aqui para calcular Bhaskara, a primeira coisa, eu vou calcular b² menos 4ac. Se o delta for positivo, eu vou, inclusive eu vou fazer de uma maneira mais geral já. Raiz de delta vai ser raiz do complexo delta. E aí eu vou retornar duas raízes. Uma é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Então aqui a gente não está preocupado com a qualidade desse software, se ele é adequado para o problema ou não. A gente só quer ter uma função Bhaskara. Segundo que eu preciso exportar essa função Bhaskara. Ok? Vamos ver se está funcionando. Então aqui, se você colocar um activate ponto, ele vai entrar no seu projeto Bhaskara. Se você fizer um include, não precisa fazer include, desculpa. Se você fizer uma dica aqui para vocês. Quando você estiver desenvolvendo o seu pacote, como você está mudando os arquivos e você não quer ter que ficar fechando e reabrindo por causa do using, você usa o pacote revise, ok? Então uma dica, using revise. O pacote revise ele é bastante útil porque ele automaticamente relê o que você modificar. Então aqui eu estou usando o revise antes de fazer using Bhaskara. Importante ser antes. E aí quando eu fizer Bhaskara de 1,0,4, ele retorna para mim as raízes 2i e menos 2i. 1,0 menos 4, 2 e menos 2. Ele só não está tratado para o caso 0,1,1, tá? Com 0, na verdade, na frente. Não importa o 1. Então vamos só modificar isso para ver que realmente ele faz essa modificação. Se o A for 0, você vai retornar, desculpa, você vai dar um erro. Vamos chamar de argument error, tá? É um tipo específico de erro. Deixa ele parar de compilar. Dá um help no argument error e a mensagem. Então argument throw argument error, que é Bhaskara ou A precisa ser diferente de 0 em Bhaskara. Então aqui eu vou rodar com 0 e ele vai dar um erro argument error, ok? Então funciona. Outra coisa mágica que você pode fazer, um help. Não tem nada ali. Você cria um help colocando um texto, uma string logo antes. Então, triplo aspas é uma string multiline, tá? Então, Bhaskara ABC vai retornar duas raízes. Vou fazer assim. Calcula as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a 0. Aqui você pode usar uma aspas ou duas, tá? Uma aspas, ó, o help. Então agora ele tem um help, R1, R2, é isso. Calcula as raízes dessa coisa. Uma aspas ele vai formatar no modo a letra com largura fixa, ok? Eu esqueci o nome técnico para isso. Mas enfim. E se você usar duas aspas, ele aqui vai aparecer igual ou com uma cor diferente, mas na documentação, se você fizer uma documentação, ele aparece em formato matemático. Então a gente vai querer, na verdade, formato matemático. Legal? Então, fechou. Tem documentação básica, mas tem. A função está bem definida, tem um erro, já posso começar a me divertir.
Segunda coisa muito importante para o seu código é que ele tenha testes. Então entra na pasta teste e cria um arquivo run tests. Tem que ser run tests, tá? O arquivo run tests você vai usar o seu pacote. Então using Bhaskara. Então aqui vamos colocar run tests. E você precisa... eu fiz alguma coisa importante que tinha que ser... nada, ali é tudo opcional, na verdade, então tudo bem. Using Bhaskara, e aqui você vai colocar os testes que você quer. Dica 2, então vou colocar umas dicas aqui. Inclusive vou fazer um tutorial só de dicas. Dica 1, use revise. Inclusive é use revise, não é use. Use revise para fazer o reload do código, para modificar o código ao vivo. Dica 2, e essa dica é a seguinte: quando você vai fazer um teste, você não precisa muito dessas dicas, disso daqui, porque o teste ele, em geral é rodado encapsulado. Mas quando você começa a ter muito teste, pode ser que aconteça um probleminha, que é uma variável escapa. Ela sai do escopo dela e vai para outro, tá? Então se eu fizer alguma coisa assim, imagina que você estivesse testando A igual a 1, B igual a 4, C igual a 4. Aí você faz Bhaskara, A, B, C. Aí você fala, agora eu vou testar com 0, 1, 1. Aí você faz A igual a 0 e B igual a 1 e esquece de usar o C. ABC. O C que está aqui, que você esqueceu, ele foi definido aqui, então esse código vai rodar. Então você não quer que esse C atrapalhe esse C. Então uma maneira simples de você fazer isso é você criar uma função, tá? E aí você coloca os testes específicos aqui dentro. Além disso, e essa é uma maneira um pouquinho mais nova, é você usar o pacote teste. E dentro do pacote teste, você vai fazer usando o pacote teste, na verdade, você vai fazer um test set, e aí coloca um nome, raízes reais, por exemplo, begin, e aqui dentro você coloca o que você quer. Então você vai fazer teste que, quando eu chamar a Bhaskara de 1, 0, menos 4, ou seja, x² igual a 4, isso daqui vai ser igual a 2 menos 2. Teste quando eu chamar o Bhaskara de 1, menos 5 e 6, isso daqui vai ser igual a 2 e 3. Teste quando eu chamar de 2, 10 e 12, também. Quando eu chamar Bhaskara de... pensar um outro que tem raízes reais que seja interessante. 1, 0 no C. Vamos fazer 1, 1. Então aqui é x² mais x, então uma raiz é 0 e a outra é menos 1. Beleza? Você cria seus testes, o test set ele separa os seus testes e o @teste ele faz o teste e diz se está funcionando ou não. Como você está usando o pacote teste, você vai vir aqui e fazer um add test. Ótimo. Então aqui você adicionou o teste, você vem de novo com o colchete, mesma situação, e você roda teste. Quando você roda teste, o que ele faz é, ele faz um dev do seu Bhaskara, Bhaskara.jl, e ele entra no run tests e roda, tá? Então aqui ele está falando que deu erro nos dois, e o erro é... Sim, ele avaliou que o resultado foi 3 mais 0 e 2 menos 0 e deu 2, 3. Então aqui ele deu complexo e a ordem. Claro, tem esse problema. Na verdade o problema é só da ordem e não de ser complexo, né? Isso, 2 funcionaram e 2 falharam, então foi só da ordem. Então o que você pode fazer, já que o problema é com a ordem,
Você não pode ordenar 2, 3. Não. Então o que você pode fazer é. Não queria fazer de um jeito escroto. Será que eu posso retornar sempre na ordem? Vamos fazer ele retornar sempre na ordem, então. Então, se tiver... -1 e 0. Não era para ser um código, mas eu não consegui evitar, vocês viram, né? Então aqui está na ordem e eu quero que ele sempre retorne na ordem. Então vamos lá. Editando Bhaskara. Então a raiz 1 é essa e a raiz 2 é essa. Tá? A saber se no caso de complexo a gente vai colocar na ordem complexa também. Então na verdade, se o -b for positivo ou negativo, mesmo assim o S delta é negativo, acho que basta mudar. Ah, tem a questão do sinal do A também. Mais fácil fazer assim. E aí, se R1 for maior que R2, R1, R2, R2, R1. Beleza? Então aqui eu estou fazendo a atribuição de tupla, tá? Então calculei as raízes, se tiver fora de ordem, ele muda de ordem. Aqui eu preciso verificar se é real. Inclusive, eu acho que mesmo se ele for real maior que 2.0 mais 0i, ele não entende, mesmo que ele seja real, ele não aceita. Então o que a gente vai fazer é, se a parte real do R1 for maior que a parte real do R2, ou a parte imaginária do R1, pensando, acho que isso aqui vai funcionar. A parte imaginária da R1 for maior que a parte imaginária da R2, ele muda de ordem. Então vamos fazer uns testes com Bhaskara. 104 é imag. Então 104 tá na ordem. Se eu colocar -4, tá na ordem. 5 menos 4 tá na ordem. Colocar um -1 aqui também tá na ordem. Então tá bom. Parece que tá funcionando, tá? Então vamos voltar para o teste. Teste run tests. Aqui tá tudo na ordem. Volta para cá. Cochete, teste. Então ele rodou os 4 testes que a gente fez e eles estão funcionando. Como eu falei, ele tem que testar também o caso negativo. Então aqui eu vou colocar um -1. Vou colocar -1 e tem que dar a mesma raiz. Tá? Coloque testes significativos, por favor. Beleza, testamos essa situação. Teste 7, raízes duplas. Não tem muito segredo, as raízes são reais e diferentes. Raízes iguais, seria mais interessante. E é só a gente testar situações tipo x quadrado menos 2 quadrado fica -4, 4. Isso aqui tem que ser igual a 2, 2. Pode fazer um com -6, 9. 3, 3. Pode fazer um com 4. Eu quero fazer agora meio. Então eu quero fazer x menos meio ao quadrado.
x² menos 2 vezes o quarto, então vai ficar 0,5 vezes 4, 2, e meio ao quadrado é 1/4. Acho que é isso. Não sou bom de fazer conta, né, mas... Tá? Então, x² menos 2... Não, é 2 vezes a... Aqui é 4. E eu multipliquei isso por 4, então é 1. Vamos lá. Falhou, então... Deu menos meio... Ah, sim. É menos 4. Então, raízes iguais, tem alguns testes. Vamos testar com sinal diferente. E aí já vamos fazer o próximo teste, que é o de raízes complexas. Bem que nesse contexto todas elas são complexas, então não basta testar que ela é do tipo complexa. Vamos testar a mais clássica, que é a raiz 104, 101, na verdade, mais clássico, que vai ser IM menos IM, certo? Na verdade, na ordem menos IM, MM. Vamos já testar a dupla. A dupla não, com um A diferente de 1. E vamos testar também uma que não dê um valor puro imaginário. Então aqui tem aquela clássica do valor de φ. Então é 1, menos 1, menos 1. Inclusive, por que eu escolhi essa, se essa daqui é real? Não sei. Mas já que eu coloquei ela, vamos deixar ela aqui em cima. 1 mais raiz de 5 sobre 2. E 1 menos raiz de 5 sobre 2. Certo. Vamos só testar uma que não dá positivo. 1, 1, 2. Então, 1, 1, 2 tem que dar raiz de menos 7. No caso, vamos colocar raiz de 7 IM. E menos 1 mais raiz de 7 IM sobre 2. Ok, funcionou. São raízes complexas. Podia deixar um pouquinho mais bonito. Se eu estiver fazendo o código de verdade, faz um pouquinho mais bonito. E aí, a última coisa que eu quero testar é quando A é 0, tá? Então, teste 7 de A igual a 0. Então, a pergunta que você pode estar fazendo é como é que eu testo que vai estar com valor 0, se no caso do 0 tem que dar erro? E o que você vai testar é justamente que ele dá erro. Então, você faz um test throws. Você testa aqui Bhaskara. Deixa eu lembrar a ordem, se é test throws primeiro. Using test. Test. Primeiro erro. Então, test throws, a gente colocou um argument error. Bhaskara 011. A gente está falando aqui que argument error tem que ser o resultado de quando eu chamar Bhaskara 011. Tá? Então, aqui alguns outros exemplos que todos vão dar erro. E agora vamos rodar. Não era isso, é teste. Então tá aí. Todos os testes que a gente fez passam e agora a gente vai para o fim. Então, eu tenho um source, eu tenho um teste, eu tenho um project toml e agora eu vou criar o pacote. Então aqui eu vou fazer um git init, git add source test project toml. Então vamos lá. Git init, git add os arquivos acima. Faz um git ignore para ele não levar esse git status aqui. Não mostra o manifest toml porque eu tenho um git ignore global.
Então você não vai ter, então faz um git ignore, que vai ter o manifest.toml. Então aqui um ponto git ignore com manifest.toml. E aí cria o readme e o license também. Então vamos criar um readme. Então nosso readme é Bhaskara. Exemplo de criação de pacote para tutorial do Twitch. E aí eu vou colocar o link do meu Twitch aqui. Porque eu tenho que fazer propaganda dele, claro. Beleza? Então aqui eu tenho um readme e eu preciso de um license. Então você precisa decidir qual que é a licença do seu pacote. Se você vai colocar ele online, coloque uma licença. Se você fala, não, mas esse pacote é para qualquer pessoa usar, você tem que dizer isso, tá? Se você não liga que qualquer pessoa use, coloque uma licença falando isso. As 3 licenças principais que eu recomendo você dar uma olhada são a licença do MIT, tá? Essa licença essencialmente diz, faz o que você quiser. Tem a licença GPL, que é o contrário, é quase que o outro extremo, que ela fala o seguinte, você pode mexer, mas você tem que liberar o código sob a mesma licença, tem que mostrar para todo mundo, tem que falar que eu usei, etc, etc. É uma licença copyleft. E aí tem umas licenças mais intermediárias, que são licenças do tipo, olha, você pode usar isso aqui, pode colocar no seu software e vender, mas você tem que liberar código que você modificar, tá? E essa é a Mozilla que eu recomendo. Tem umas parecidas tipo a LGPL, mas a Mozilla Public License é interessante para isso, tá? Então aqui o que eu vou fazer, que a gente nunca vai decorar uma licença dessas de cabeça, é vir aqui, eu vou fazer direto no GitHub. Então aqui, GitHub, criando um pacote. Se você não criou o seu repositório aqui, já está um exemplo de criação de repositório também. Então bhaskara.jl. Público, não inicialize nada aqui, tá? Porque você está fazendo tudo no terminal. Tá vendo que ele tem a opção de você adicionar a licença aqui, mas a gente está fazendo pelo terminal, então não use. Dei o repositório. Ele fala, faça isso aqui. E a gente vai fazer isso aí. Só que antes eu quero criar uma licença. Choose a license template. Então aqui você vai e seleciona. Ele dá Apache como uma licença das mais famosas de uso. Então aqui ele dá um resuminho da licença, coisas que você pode ou não fazer com ela. E como a gente está fazendo tudo no terminal, eu não vou fazer o commit disso, mas você poderia já fazer o commit aqui. Selecionei tudo, copiei. License.md e colei. Pronto. O problema é que eu colei sem fazer um set paste. Então aqui salvei. Set no paste. E aqui o que eu costumo fazer é o seguinte. Eu costumo separar e colocar aqui license under, ou na verdade eu vou colocar um copyright primeiro. Copyright. Tem o símbolo do copyright que eu nunca lembro qual é. Como que eu pego ele? Mas eu sei que se eu fizer pelo... Nope. Aí. Isso aqui foi o comando do Vim, tá? Ctrl K, C maiúsculo O. Copyright, mas é mais fácil copiar online. Abel Soares Siqueira, sou eu. 2020. Inclusive, copyright 2020, Abel Soares Siqueira. License under the Mozilla Public
license v2 copied below. Pronto. Salvou, adiciona o readme e o license, status, adiciona o git ignore, git commit -m, primeiro commit status, e aí eu vou dar um push, faltou colocar quem que é o origin, remote add origin, https://github.com/abelsiqueira/bhaskara.jl, que obviamente você não precisa decorar de cabeça. É só você pegar esse aqui. Tá? Git push, -u de padrão, você vai querer usar o -u para o origin master, que ele fique sempre de olho com o master. A não ser que você não use o Git no dia a dia. E agora no Ctrl R. Tá aqui. Agora a gente tem um pacote. Source, teste estão aqui. Git, license, project. As informações básicas. Esse é o básico do básico da criação de um pacote. E por que eu digo que isso daqui é um pacote? Porque é instalável. Então vamos lá. Se você for em outra pasta. Então aqui eu vou fazer um exemplo. Julia. Aqui não está na pasta de Bhaskara.jl que eu criei. Então, se você olhar, não tem o Bhaskara aí. Essa lista são os pacotes que eu tenho instalados. E eu vou usar esse pacote que eu acabei de jogar online. Como? Dev. E aí você pega este link aqui. E ele vai instalar. Então, isso que é um pacote. Você consegue fazer dev e ele funciona. Isso é o mínimo. O que você quer fazer além disso? Então, vou mostrar que funciona primeiro, antes que eu dê todas as dicas. Bhaskara 156, ele funciona. O help está lá. Beleza? Está tudo funcionando, como se fosse qualquer pacote que você instalasse no Julia. A diferença é que esse é um pacote não lançado, tá? Ele é um pacote local. Então o que você quer fazer além disso é readme e license, e agora faz commit com tudo para o GitHub. Tá? Então deixa eu abrir mais. A dica 2 era use o test set e o teste pacote teste para você encapsular seus testes. Então, isso daqui é o mínimo para você ter um código online onde você já pode mandar para alguém. Você está trabalhando com o seu orientador ou com o seu orientando, por exemplo. Você fala, olha, fiz ali o código. E ele vai ficar te mandando o código toda vez. Não. Usa já o Git, já coloca o código online no formato de pacote. E fala, olha, o código está aqui. Deve o link do código. Está funcionando, você já consegue testar. Mas eu quero modificar o código dele. Tá bom, você faz um clone, edita na sua pasta local e usa o dev. Funciona, tá? Então, coisas que a gente quer fazer além disso. Então, além disso, você quer fazer o seguinte. Você quer criar um Travis para testes online. Você quer criar um Coverage, tá, para verificar a cobertura do código. E você quer criar uma documentação. Tá? Documentação para documentar, claro. Não precisa. Quando você tiver um Travis, você já pode tentar fazer um release, tá? E aí fazer o release. A gente não vai fazer o release de verdade disso daqui, mas poderia se tentar. Documentação é um pouquinho chato, porque para poder fazer ela funcionar online automaticamente, você precisa instalar algumas coisas no seu computador para gerar uma chave e colocar essa chave secreta no Travis e no GitHub.
Tá? Então é mais difícil eu mostrar, porque se eu mostrar para vocês ao vivo, aí vocês podem ir lá e destruir tudo que eu tenho, tá bom? Então não posso fazer ao vivo. O Travis, no entanto, é bastante simples e o Coverage também é bastante simples. Isso, no entanto, eu vou fazer em outra aula, não hoje. Então se inscreve aí, aperta o sininho para receber notificação de quando eu mandar um vídeo novo e me segue no Twitch também, ok? Avisa seus amigos que tiverem interesse em Julia e obrigado por assistir esse vídeo.